Olá, meus amigos, aqui é o Marcelo, este é o canal Você e Deus, e mais um vídeo aqui então para continuarmos a nossa série de estudos e reflexões a respeito da questão sobrenatural, possessão demoníaca. Então no primeiro vídeo nós falamos sobre o que é possessão demoníaca, e nesse segundo vídeo vamos falar então sobre quais são os sintomas da possessão demoníaca. Então, será que nós conseguiríamos identificar quando uma pessoa está possessa? Marcos capítulo 3, versículos 9 a 11 diz o seguinte: Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão, na frente dele, e gritavam: "Você é o Filho de Deus." Então, nesse texto, nós não temos como afirmar, né, a identificação de que essa pessoa estava possessa. Ele estava aqui adorando, né? Os espíritos impuros se atiravam no chão, na frente dele, e gritavam: "Você é o Filho de Deus." A impressão que nos dá no texto é que essa pessoa que estava possuída estava adorando, e na verdade ela estava reconhecendo a autoridade e o poder de Jesus, tá? Então existem situações em que é bem difícil identificar uma pessoa possessa, pois nem sempre o demônio ou os demônios se manifestam de uma maneira clara, de uma forma clara, tá? Objetiva, uma oposição aberta. Sendo assim, como identificar uma situação de possessão demoníaca? Antes de a gente entrar nessa questão, existe uma regra que nós precisamos estar bem atentos para não cometermos erros e acabarmos envergonhando o Evangelho, né? Se a gente pode dizer dessa maneira. A regra é: nem toda enfermidade é causada por demônios ou é uma evidência de possessão demoníaca. Então, ao longo aí da minha vida pastoral, eu já observei e acabei vendo e presenciando exageros, né? A pessoa apresentava algum sintoma de alguma enfermidade e já era orado e repreendido como se fosse um demônio, né, que estivesse causando aquela enfermidade. Em alguns casos aconteceu uma cura, uma libertação. Em outros casos não, a pessoa precisou recorrer então à medicina para descobrir que era uma doença natural, né, causada pelo próprio ser humano no corpo, e pela alimentação ou algo assim, e precisou ser tratado com a medicina natural. Então a gente precisa ter muito cuidado para a gente não chegar ao extremo de considerar que aquilo, aquela questão, aquela situação é uma manifestação demoníaca, ou também ao extremo de achar que não é uma doença natural, tá? Então, nem toda enfermidade é causada por demônios ou é uma evidência de possessão demoníaca. Por exemplo, Lucas, o doutor Lucas na Bíblia, ele diferenciava claramente as duas coisas. Quando você confere lá em Atos capítulo 5, versículos 15 e 16, né, vamos ver juntos aqui, ó. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Então, Lucas, como médico, né, ele conseguia aqui identificar quem estava possesso, dominado por um espírito, ou seja, uma manifestação sobrenatural, e quem estava doente realmente fisicamente, tá? E diz o texto aqui então que todos eram curados, ou seja, os que estavam possessos eram libertos, e os que estavam doentes eram curados, de uma maneira sobrenatural, por uma cura divina aqui, tá? Então a gente não pode tratar qualquer anormalidade como uma possessão demoníaca, mas alguns sintomas são identificados na Bíblia, tá? Então existem pelo menos 4 sintomas na Bíblia, tá, no Novo Testamento ali, que nos apontam para uma manifestação demoníaca, onde a gente pode identificar isso como aquela situação da pessoa como uma possessão demoníaca, tá? A primeira delas está em Marcos 9:32, Mateus 12:22, Lucas 9:39, tá? Que diz o seguinte, ó: quando partiram, foi levado a Jesus um homem
que não conseguia falar porque estava possuído por um demônio, né? Então levaram até Jesus um homem cego e mudo, que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e a ver. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar, lança-o em convulsões e o faz espumar e quase nunca o deixa em paz. Então aqui nós temos 3 exemplos de cegueira, surdez, a pessoa fica muda e também a pessoa sofre ataques de convulsão, tá? Então é um exemplo bíblico de como identificar a possessão demoníaca. Um segundo exemplo é a tendência para a autodestruição, tá? Marcos 5:5 diz assim: dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Lucas 9:42 diz o seguinte: quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Tá? Então aqui 2 exemplos de manifestação demoníaca, onde a pessoa tem uma tendência para a autodestruição, tá? De se machucar. Um terceiro exemplo também está em Marcos 5:3-4, onde é apresentado aqui a pessoa com uma força fora do comum, tá? Acima do normal para o porte físico dela. Olha o que diz o texto bíblico. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo as concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Então aí um terceiro exemplo, né? Uma força acima do normal. E um quarto exemplo, para a gente poder identificar uma pessoa que está possessa, é a apresentação de poderes ocultos, né? Poderes que a pessoa, o ser humano no geral não possui. Atos capítulo 16, versículos 16 e 18 diz o seguinte: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro, né? Ela adivinhava o futuro, então adivinhação. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Tá? Então outro exemplo aqui. Poderes sobrenaturais, capacidades, habilidades sobrenaturais é perigoso. Tá? Então é perigoso a pessoa apresentar isso, porque pode ser já também uma manifestação demoníaca aí também. Tá? Não que a pessoa esteja totalmente dominada pelo espírito, mas essas capacidades, essas habilidades sobrenaturais, elas podem apresentar aí então sintomas de que a pessoa está sendo usada por um espírito maligno, tá? Por um demônio. Concluindo então, é necessário muito cuidado para não considerar todos os sintomas como possessão, pois alguns deles também podem ser naturais, como a surdez, a mudez, a cegueira ou até mesmo a convulsão, tá? Então, cuidar para não querer repreender demônio em pessoa que está realmente enferma aí, tá? Segundo, quando se deparar com um legítimo caso de possessão, não se desviar de ajudar a pessoa de alguma forma, tá? Não fugir disso aí. A gente, infelizmente, no meio cristão, no meio evangélico, a gente vê as pessoas com medo de encarar alguém que está possesso por demônio, tá? Então, ministre libertação, ore, repreenda, ou leve esta pessoa a alguma igreja, ou indique a ela alguma igreja, ou um pastor, para que esta possa iniciar o mais rápido possível o processo de libertação. Tá? Então, a libertação, ela, às vezes, é um processo. Às vezes, numa simples oração, a pessoa é liberta, né, é ministrado a ela a salvação, a falar sobre o plano de salvação de Deus, ela se converte e aí o caminho vai mais fácil.
Mas em outros casos, uma boa parte deles, a pessoa precisa passar por um processo de libertação, tá? Onde ela vai estar sendo periodicamente exposta à palavra de Deus, estará sendo orado por ela, até que ela seja completamente liberta, tá? E último, não esquecer de que quem realiza a libertação é Jesus. Então lembre-se de que a oração e o jejum são grandes armas à sua disposição. Use-as, tá? Então eu já tive experiências onde as pessoas elogiavam, né? Me elogiavam demais, eu era um cristão novo, recém-convertido, e tive essas experiências logo nos primeiros anos aí. E logo no início, primeiro e segundo ano, me elogiavam demais aonde eu ia, acabava se manifestando pessoa endemoniada. E então o orgulho chegou no meu coração, eu comecei a achar que eu era o cara. E aí até que veio uma dificuldade na minha vida, na minha casa, e aí eu descobri que não era bem assim, tá? Então eu tive que descobrir pela dificuldade que quem liberta é Jesus, não é o poder do ser humano. Nós não temos poder nenhum para fazer isso, para combater seres espirituais, né? Entidades sobrenaturais que a gente não tem como ver e que elas têm algum poder aí para agir sobre a terra, tá? Elas têm alguma força. Então lembre-se sempre, a oração e o jejum são as forças que você tem para enfrentar essas forças sobrenaturais aí, tá? É um poder que vem de Deus. E quem liberta, quem exerce todo o poder na libertação é Jesus, é Ele que tem autoridade sobre a morte, sobre a natureza e sobre os demônios, tá? Não é você. Então não tente ser o herói, não se ache o bambambam, antes humilhe-se diante de Deus e resista ao diabo, e a Bíblia diz que ele fugirá de vós, tá? Então que essa palavra possa abençoar a tua vida, nos ajude se inscrevendo no canal, se é a primeira vez que você participa aí, né, que você encontra nossos vídeos. Deixe o seu like também e compartilhe com pessoas que você saiba que de repente estão precisando ouvir essa palavra. Então que Deus te abençoe e até os próximos vídeos.